quando o ímpio governa, o povo geme. Sabe quem disse isso? O próprio Deus, através do rei Salomão. No capítulo 29 de Provérbios, versículo 2, está escrito: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, geme. Esse é um assunto muito sério. Porque a história é nossa pedagoga. Sempre que um governante assume o poder e é perverso, é ímpio, ele persegue a religião verdadeira, ele estabelece leis injustas, ele promove a injustiça, ele facilita a corrupção, ele protege os criminosos, ele persegue os justos, ele oprime o povo com pesados tributos, ele impede as pessoas de se expressarem, o povo geme. A nação é acuada, oprimida, sufocada. Tira-se o oxigênio da esperança. E hoje eu gostaria de olhar com você, numa espécie de estudo de caso, para os reis de Israel, para provar a tese aqui posta. Quando o perverso governa, o povo suspira, o povo geme. O que é curioso é que Salomão começa muito bem, com humildade, pedindo sabedoria para Deus. Deus o abençoa, dá sabedoria, dá riqueza, dá prestígio, dá vitórias. E Salomão alcança o pináculo da glória governamental, quando Israel vai se tornar uma potência econômica, militar, referência no mundo da sua época. Mas Deus havia dado para ele, de forma geral, para todos os reis de Israel, princípios que estão lá em Deuteronômio 17. O rei não podia multiplicar para si cavalos, em outras palavras, não podia confiar na sua força militar. Não podia multiplicar para si ouro e prata para si, para não ser soberbo. Não podia multiplicar para si mulheres, porque os casamentos políticos, formando um grande harém, era uma porta aberta para a corrupção do coração do rei, no sentido de trazer para dentro do seu palácio, do seu harém, mulheres de várias crenças, adorando diversos deuses. Isso poderia corromper o coração do rei. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Ele multiplicou para si cavalos, ele multiplicou para si ouros, ele multiplicou para si mulheres, formando o maior harém da época, 700 princesas, 300 concubinas, mulheres dos mais diversos lugares, adorando os mais diversos deuses, tendo as mais diversas crendices, adorando nos mais diversos altares. E Salomão acaba o reinado dele, fazendo capelas aos deuses pagãos, adorando a deuses pagãos, vivendo num luxo extremo no palácio, mas o povo amargando dura servidão para pagar pesados tributos ao palácio, num rei rico com um povo pobre. E Deus não teve prazer naquilo.
E Deus disse para Salomão que ia tirar o reino dele, ia dar para outra pessoa. E quando Salomão descobre quem é essa pessoa, Jeroboão, que era o feitor de escravos de servidão, que estava lá na ponta, forçando as pessoas a pagarem pesados tributos para o luxo do rei e da sua corte, que seria esse cidadão, que seria o rei. Então ele persegue Jeroboão tem que fugir para o Egito. Salomão não prepara o seu filho como sucessor, porque quando ele morre, em 931 a.C., o Roboão, seu filho e sucessor, demonstrou inabilidade para o poder, demonstrou ser mais opressivo do que seu pai aos trabalhadores, aumentando ainda mais os tributos, os impostos, a um povo que já estava esfolado de tanto pagar imposto, trabalhando a meia com o governo. Isso oportunizou que Jeroboão I voltasse do Egito, depois da morte de Salomão, juntasse o povo, os anciãos, indo até o rei sucessor, Roboão, filho de Salomão, pedindo o alívio dos impostos. Como Roboão não atendeu o povo, Jeroboão lidera uma conspiração contra a dinastia de Davi e rompe com Roboão, formando um outro reino, o reino do norte, o reino de Israel, tendo mais tarde, na época de Onri, a mudança da capital para Samaria. O que eu chamo a sua atenção é que quando o perverso governa, o povo geme. Porque todos os reis sucessores de Jeroboão I, até o ano 722 a.C., portanto, 209 anos, de 931, quando Salomão morreu, a 722, quando este reino é levado cativo pela Síria, maior império da época, todos os reis que se levantaram, 19 reis, todos em 8 dinastias distintas, foram homens perversos, homens maus. E o povo, com o pescoço esfolado, debaixo da canga de reis ímpios, perversos e opressores. Então vamos começar. Primeiro rei, Jeroboão I. Esse cidadão resolve juntar política com religião. Dizer que a religião tinha que ser religião do Estado. E que a religião só poderia ser a religião permitida pelo Estado. Que a religião do Estado está a serviço do governo. E ele, então, impede os seus súditos de irem a Jerusalém, adorarem Jerusalém, que era o centro do culto a Deus em Israel. E cria novos templos. Cria um bezerro de ouro e coloca um em Dan e um em Betel, e diz para o povo, agora vocês vão adorar esse bezerro de ouro como se Deus fosse. Perverte a religião. Mistura a religião com política. Preste atenção nisso. Todo governante que queira domesticar a consciência do seu povo, em nome de um Estado laico, queira estabelecer uma religião submissa ao Estado, subserviente ao Estado. Este é um regime de opressão, este é um regime totalitário, este é um regime contrário aos preceitos de Deus. Resultado, o povo vai gemer. Então, depois de 22 anos no poder, o povo sendo oprimido e induzido a uma falsa religião, a religião submissa ao Estado, Jeroboão I morre e seu filho, o seu filho Nadab, assume o governo. Segue a mesma trilha do seu pai, continua adorando o bezerro de ouro, continua oprimindo o povo.
E esse filho de Jeroboão I, Nadab, é assassinado por Baasa, que não é preso, não. Ele mata o rei, é um regicida, e assume o poder, assume o comando, assume o governo. E Baasa, embora elimine a dinastia de Jeroboão I, mas continua nos mesmos pecados de Jeroboão I, adorando o bezerro de ouro e levando toda a nação à idolatria. Ele, de certa forma, exerce a vingança ou a justiça da corrupção dessa dinastia anterior, mas ele segue nos mesmos pecados dessa dinastia anterior. E governou 24 anos. Quando ele morre, o seu filho Elá assume o poder. E Elá, assumindo o poder, não muda os rumos do país. Continua na mesma trilha da idolatria, do bezerro de ouro, corrompendo o povo espiritualmente, politicamente. E ele tem um governo também trágico e rápido, porque depois de 2 anos no poder, ele é assassinado pelo general Zinri. Enquanto Onri estava lá no campo de batalha, ele mata o rei Elá e assume o comando, e assume o poder, usurpa o poder. O povo se revolta, cerca o palácio, e Zinri, autoproclamado rei, sabendo que não escaparia do cerco do povo, ele ateia fogo no palácio real e comete suicídio, morrendo queimado dentro do palácio que ele mesmo incendiou. Quando o perverso governa, o povo geme. Quem assume o poder? Onri, o general, estava lá no campo de guerra. E ele não muda os rumos do país, não. Segue a mesma trilha de idolatria, bezerro de ouro, perversão, opressão, a ponto da Bíblia afirmar que ele foi o pior rei até então. Um dos seus feitos notórios foi trazer a capital de Jezreel agora aqui para Samaria, e Samaria se torna então a capital do Reino do Norte, a capital de Israel, quando Judá, lá no sul, tem Jerusalém como sua capital. Mas Onri agora morre e o seu filho Acabe assume o poder. E Acabe não mudou os rumos da nação, pelo contrário, ele pisou ainda mais no acelerador, assodadamente levando a nação à ruína. E ele comete mais um erro gravíssimo. Além de continuar com o culto do bezerro de ouro, ele se casa com a filha de Etbaal de Sidom. E Etbaal foi lá o patrono, o paraninfo do culto a Baal em Sidom. E Jezabel, filha de Etbaal, casando-se com Acabe, um casamento político, Jezabel traz na sua bagagem o culto a Baal e impõe o culto a Baal em Israel à força da espada e da baioneta, perseguindo e matando os profetas de Deus e sustentando na mesa real 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. A nação está rendida à violência, ao massacre, à perseguição religiosa, à promoção da idolatria, à devassidão moral. Quando o ímpio governa, o povo geme. Pois bem, essa família foi uma das famílias mais trágicas da história, a ponto da Bíblia dizer que Acabe foi o pior rei de Israel, e ao ponto de Jezabel ser uma espécie de emblema da devassidão moral e da idolatria espiritual. Essa família foi confrontada pelo profeta Elias. Deus traz o juízo dele sobre a nação, através de uma seca de 3 anos e meio, e o povo passando necessidade. Então, esse rei Acabe ferido num campo de guerra, e Deus havia dito para ele, através do profeta Elias,
que assim como ele e a sua mulher patrocinaram a morte de um homem cuja vinha, Nabote, cuja vinha ao lado do palácio de Jezreel, e ele não quis vender por questão de herança e por questão da lei de Deus, aquela vinha para Acabe, e Acabe conta para Jezabel, e Jezabel trama a morte de Nabote com seus filhos. E depois que Nabote morreu apedrejado por falsas acusações, por tramas costuradas nos bastidores do poder para matar um homem inocente, Acabe vai tomar posse da vinha. E Elias aparece e diz, olha o que vai acontecer. Você vai morrer, Acabe. E assim como o sangue de Nabote foi lambido pelos cães, o seu sangue será lambido pelos cães, e a sua mulher, Jezabel, nem sepultada vai ser. Os cães vão ser a sua sepultura. E Acabe foi morto. E de fato, enquanto o corpo dele era levado num carro, o sangue pingando estrada fora, os cães vieram lamber, e Jezabel foi encurralada no palácio. Foi jogada de lá para baixo, de cima para baixo, e os cães e os cavalos pisaram no corpo dela, e os cães comeram as carnes dela. Ficou insepulta. Uma tragédia. Pois bem, quando Acabe morre, quem assume o poder é Acasias, seu filho, que segue na mesma linha da iniquidade, do pecado. Ficou doente, em vez de consultar a Deus, vai consultar lá os deuses de Ecrom, e Elias interrompe a jornada dos emissários de Acasias, dizendo, pode voltar, e diz lá para o rei que ele não vai levantar desta cama, ele vai morrer, como de fato aconteceu, ele morreu. Então assume o poder o Jorão, seu irmão, filho de Acabe. E nesse momento é que Deus dá uma ordem ao sucessor de Elias, Eliseu, para ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu no lugar dele, porque Jeú haveria de vingar-se da dinastia de Acabe, de Omri, Acabe, Acasias e Jorão, e eliminar da terra esta família tão perversa. O que de fato aconteceu. Jeú assume o poder, ele que foi ungido por ação do ministério de Elias, um servo de Elias vai lá e o unge, ele era um comandante, e ao assumir, ele assume com uma missão para eliminar a dinastia de Acabe, o que de fato ele fez. Mas Jeú, embora com tanto zelo, não se apartou do pecado de adorar o bezerro de ouro. Deus prometeu a ele que da sua família, da sua dinastia, 4 filhos dele assumiriam o poder, como de fato assumiram. Quais foram? Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. 4 filhos de Jeú assumiram o poder, mas esses 4 reis que governaram não se apartaram dos mesmos pecados dos reis anteriores, continuaram adorando o bezerro de ouro, continuaram implementando a idolatria, continuaram promovendo a falsa religião. Quando chega o governo de Jeroboão II, que era o 3º membro da dinastia de Jeú, ele governou por 41 anos. E foi muito bem sucedido do ponto de vista político, econômico, porque havia paz nas fronteiras e prosperidade interna, mas ele não se apartou dos pecados da sua família e dos outros reis anteriores, a ponto de Amós se levantar nos seus dias para denunciar os pecados de opressão na nação, pecados econômicos, pecados políticos, pecado do judiciário, pecado da economia, pecado no comércio, pecado em todas as fronteiras, mormente os pecados espirituais. E o sacerdote de Betel diz, não, vai embora daqui, Amós. Aqui é o templo do rei, aqui é o templo do reino. Ou seja, a religião estava a serviço da política corrompida e não a serviço de Deus. Mas Amós não atendeu, não.
Diz, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou um colhedor de sicômoro, eu sou um boiadeiro, mas o Senhor me levantou e me disse, vai e profetiza. E ele profetiza exatamente a decadência do reino de Jeroboão II e a morte daquele sacerdote que queria comandar politicamente o templo de Betel, que era templo do rei e não templo de Deus. Pois bem, o último membro da dinastia de Jeú, que foi Zacarias, foi assassinado. Foi assassinado. Mas quem assassina o rei Salum, lá no palácio, não vai ser preso não, ele assume o poder. Mas o povo conspira contra ele, contra Salum, e Manaém toma o poder, mata Salum. O cara matou o rei e foi assassinado logo depois. Logo depois. Então Manaém governa, mas não muda os rumos do país. Não muda os rumos da nação. Continua na mesma trilha do bezerro de ouro, da idolatria, da opressão política. E Manaém, então, depois de alguns anos no poder, ele é assassinado. Ou melhor, ele morre e o seu filho Pecaías, melhor dizendo, assume o governo. E Pecaías assume o governo, segue a mesma trilha perversa e é assassinado por Peca. Peca assume o governo durante alguns anos, mas não muda o rumo, continua oprimindo o povo, continua adorando o bezerro de ouro, e ele é assassinado por Oséias. E Oséias não muda os rumos do país, continua servindo o bezerro de ouro e oprimindo o povo. E agora nós chegamos ao ano 722. Depois de 3 anos de cerco do poderoso Império Assírio, Samaria caiu nas mãos da Síria. A cidade foi destruída, a cidade foi arrasada. E o povo foi levado para o cativeiro, para Nínive, para as cidades da Síria, ficando apenas uns poucos pobres na região. E Sargão II mandou trazer outros povos e fez uma mistura de povos, uma miscigenação racial, uma mistura de crenças, um sincretismo religioso, formando o chamado povo samaritano, que se tornou inimigo do povo de Israel 700 anos, até a vinda de Jesus, quando essa barreira foi quebrada. Quando o ímpio, quando o perverso governa, o povo geme. Não foi diferente no Reino do Sul, em Judá. Lá nós tivemos homens piedosos. Poderíamos citar Asa, Josafá, poderíamos citar Uzias, Jotão, poderíamos citar ainda Ezequias, Josias. Mas a maioria dos 20 reis do Reino do Norte, do Reino do Sul, que sobreviveu até o ano 586, também por não andar com Deus, por ter homens tão opressivos como Acais e Manassés, Deus sentenciou a nação ao exílio. E então a Babilônia veio. Depois de derrotar na batalha de Carquemes o Egito e a Síria, agora a Babilônia é a grande senhora do mundo, e a Babilônia cerca Jerusalém em 606. Depois vem num outro cerco em 596, depois a cidade cai nas mãos da Babilônia em 586 e leva o povo para o cativeiro. 70 anos do cativeiro. Opressão, miséria, fome, pobreza. Por quê? Porque quando o perverso governa, o povo geme. Eu quero encerrar essa palavra minha, depois dessa análise histórica, dizendo o seguinte: os princípios de Deus não mudaram. Não mudaram. Hoje nós vivemos, talvez, numa democracia, não podemos afirmar tão claramente que nós ainda vivemos numa plena democracia, mas o nosso regime é democrático. Ainda nós temos eleições. Precisamos pensar muito bem na hora de dar o nosso voto para um vereador, para um prefeito, para um deputado estadual, para um deputado federal, para um senador, para um presidente da república. Porque quando o perverso governa, o povo geme. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia dos brasileiros.
Que Deus tenha misericórdia dos nossos legisladores, que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que Deus tenha misericórdia dos juízes das nossas cortes, que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que nos arrependamos dos nossos pecados e a fim de que nós lutemos e oremos para que homens sérios, homens justos, homens íntegros, homens probos, homens tementes a Deus governem, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Mas quando o perverso governa, o povo geme.